Dois narcisistas juntos. Esta relação vai dar certo? Esta foi a pergunta que eu recebi na rede vizinha. O que você acha? Dois narcisistas juntos dão certo? Vem comigo. É sobre este assunto que nós vamos falar. Pois bem, recebi esta pergunta. Será que vai dar certo? Gente, no início de qualquer relacionamento com dois narcisistas é uma explosão de amor. Amor. Porque os dois vão investir com tudo nessa relação. Então, o Love Bomb vai ser daquela forma. Os dois vão estar sempre juntos, viajando, sempre muito apaixonados. Quem olha de longe fala, meu Deus, que casal apaixonado. Mas, na verdade, é só o jogo começando. E eles amam se expressar. Gostam que todos vejam que eles são o casal mais abençoado do mundo. Normalmente, os dois deixaram ex bem recentes para trás. Pessoas feridas, machucadas, que têm que assistir de plateia a felicidade desses dois. E assim seguem. Só que chega aquele momento. O momento que os dois tiram. Porque não é isso? No início eles não dão amor, depois eles tiram. Exatamente acontece com dois narcisistas juntos. E na hora que os dois tiram, o espelho, porque um estava refletindo o outro e de repente não tem mais espelho, fica pouco palco e não tem plateia. Aí começam as brigas sérias. Porque da mesma intensidade que foi o Love Bomb, as brigas também são muito intensas. Eles não conseguem encontrar um no outro, a validação que cada um está necessitando. E eles começam a explorar e a buscar cada vez mais, mas eles não têm essa validação um para o outro, porque são dois narcisistas. Nesta fase, começa uma triangulação. E essa triangulação, ela costuma ser de uma forma bem forte. Sim, se traem mutuamente. Um vai buscar fora, o outro também vai buscar fora e vão colocando as pessoas na vida nesta fase, quando tá nessa briga, nesse descontentamento. Sabe na porta de quem que eles vão bater? Sabe o ex-companheiro que teve que assistir o Love Bomb? Eles normalmente vão atrás. Se o ex já está revestido, simplesmente eles se viram para outro. Mas também não deixa de buscar, porque o narcisista nunca descarta de fato. Ele está sempre buscando ali para que ele possa, ter o suprimento. E assim, os dois, cada um vai buscar fora. Os filhos perdidos no meio dessa situação. Como os filhos para eles não passam de peça desse quebra-cabeça, esses filhos normalmente ficam jogados. Ficam na casa da tia, da mãe, do pai, da avó, com a empregada. Porque todos têm que viver a sua própria vida. Então, o esposo está muito ocupado vivendo o lado dele. E a esposa da mesma forma. Estamos falando de dois narcisistas. E assim eles vão seguindo a vida. Se odiando e também se amando. Porque da mesma forma que um estressa o outro, um briga com o outro, da mesma força, tem também o reconciliamento. E da mesma forma, como é com a pessoa normal, é aquela coisa que explode. Os dois têm noites maravilhosas, dias maravilhosos, com curta duração, porque é sempre a migalhinha, e depois volta para sua vida de estresse. Se estão em ambiente como trabalho, igreja, ambientes que envolvem muita gente, normalmente são o centro da atenção. Porque a hora eles estão grudadinhos, se amando, é aquela coisa mais linda. Outra hora passam um pelo outro e nem sequer se reconhecem. Normalmente, como estão em ambientes assim, seja trabalho, igreja, uma comunidade, alguma coisa, os dois têm uma triangulação lá dentro. Isso é muito comum. E eles gostam de visar uma pessoa e investir nessa pessoa. E que também aumentam as brigas entre si, porque os dois sabem o que está rolando. Fica sempre aquela bichinho da desconfiança rondando ali. E assim eles vão levando. Aí você vai me dizer, tá, Ana Maria, você está falando de dois narcisistas grandiosos. Eu concordo que esses dois não dá certo. Mas se for um grandioso e um encoberto? Gente, seja encoberto ou não,
também é um narcisista. E a tendência é sempre dar ruim. Porque, veja bem, qual que é o perfil do encoberto? É ser melancólico, é ser o judiado, é ser o sofrido, é o que sente a maior dor. Agora imagine para um grandioso viver com encoberto. Que loucura que não é. Porque o encoberto sempre vai pegar o grandioso e colocar ele como um monstro. E vai se alimentar da compaixão das pessoas que ele é o pobre coitado, a vítima injustiçada. Enquanto, na verdade, não passa de um jogo para derrubar o outro. O grandioso, por sua vez, vai colocá-lo como doente mental. Porque aquele excesso de vitimização para o grandioso não passa de uma fragilidade sem valor algum. E assim, gente, vão crescendo. Ora, num estresse, numa briga, e aquele cortisol vai lá em cima. Ora, enxurradas de dopamina. E isso eles confundem com amor. Dentro da cabeça dos narcisistas, um precisa do outro. E as pessoas que estão de fora falam que é o amor sem vergonha, porque horas estão separados, porque eles se separam de casa, colocam a terceira pessoa, cada um arruma ali seu amante, e depois eles tendem a voltar de novo e começar tudo de novo, e a briga começa de novo, e se separam de novo. Ficam nesse ciclo por anos e anos e anos. Pasmem, muitos vão até que a morte separe. Por amor? Não. Por não aceitar perder. É um jogo de ego. Então, dois narcisistas dão certos? Não, não importa como são. Melancólicos ou perversos, de qualquer forma não vai dar certo. E tem mais, dependendo dos traços que cada um veio trazendo, essa relação só tende a piorar. Porque o narcisista ele se vale de todas as suas armas para tentar invalidar o outro e buscar do outro aquilo que ele precisa. Agora, é sempre um tirando do outro. Crianças nesse ambiente são crianças que não têm atenção, que não têm afeto, que não têm carinho, que não têm nada. Porque o foco é um no outro sempre. O mundo para, porque o palco está ali para ser dividido. E nenhum quer descer desse palco. E nenhum quer perder esse palco. Agora me responde, isso é amor? Você conseguiria viver uma situação assim? Pois é assim que são os dois narcisistas juntos. E muito comum. Tem muitos casais que os dois são narcisistas que levam a vida juntos. Da forma que eu descrevi para vocês. Você conseguiria? Isso seria possível na sua vida? Deixa um comentário para mim. Agora, o meu próximo vídeo também é uma pergunta que eu recebi na rede vizinha que eu achei muito interessante. Veja bem, ela conviveu por 10 anos com um narcisista perverso. Separou, está em outro relacionamento, agora ela se vê reproduzindo o que o narcisista perverso fazia com ela. A pergunta é, também sou narcisista? Será que eu também tenho traços de narcisista? O que você acha? É o assunto do nosso próximo vídeo. Até mais!